Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme falar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem no canal, tá bom? É muito importante pra gente trazer pessoas que nem... Quem que vai ser hoje, Guilherme? Bom, hoje temos conosco o Cláudio Bastos, que é superintendente de governança, riscos e compliance na Autoridade Portuária de Santos. Ele até já esteve aqui com a gente no 4º episódio do Hora do Pod especial Recicla Mundo, e hoje ele veio novamente conversar com a gente sobre o ESG, que é uma pauta muito importante, que é um prazer pra gente, né, como veículo de informação, falar sobre, sempre reforçar, e ainda mais quando ela é representada por um profissional tão qualificado quanto o Cláudio. Então gostaríamos de agradecer a sua presença, Cláudio, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa. Um prazer, Cláudio. Obrigado, Jean. Obrigado, Rudolf. A gente que agradece o convite, né, em nome da Autoridade Portuária de Santos. Oportunidade de poder estar falando um pouco do trabalho ISD que a Autoridade Portuária fez nesse ano de 2024, falar um pouco sobre a Agenda 2025, que é um trabalho que é muito relevante para toda a comunidade portuária de Santos. Perfeito, Obrigado. legal. Antes da gente prosseguir, Cláudio, a gente já ia esquecendo, mas o Rudolf aqui me lembrou. A gente faz também a autodescrição agora, tá? Eu estou de boina, estou com barba, tenho olhos verdes, estou com uma camisa azul e sou branco. Isso. Isso, eu tô de terno azul, um blazer azul, camiseta preta, cabelo castanho, sou branco também, olhos azuis. Eu sou um homem branco, eu meço 1,76, devo estar com uns 82 quilos mais ou menos. Eu uso barba, né? Cabelo preto também. Estou trajando aqui uma camisa social listrada e um blazer. Perfeito, Tá certo. obrigado. Muito obrigado. Isso foi até a Cláudia, né, que veio aqui, ela falou da importância de nós fazermos isso e a gente tá começando a fazer. Excelente, É legal, uma né? ferramenta de inclusão, né? Exato, sim. muito bacana. E Cláudio, obrigado novamente, né? Quando a pessoa é boa, ela retorna aí, e é um prazer novamente ter você aqui. E até para começar, Cláudio, falando um pouquinho, né, sobre o ESG. Eu até gostei que o Cláudio ele fala mais no inglês, né? ESG, né? ESG, Ou você vai simples, eu falar ESG. Mas assim, você pode falar um pouco da importância do Manifesto ESG para a Autoridade Portuária de Santos? Interessante. Vamos lá. Até é importante, né? O manifesto está completando em dezembro agora 1 ano e 4 meses. Então, tentar fazer um pouco do retrospecto, voltar em 1º de agosto de 2023, que foi o dia de criação, né? Foi na segunda jornada ESG que ele foi criado. 2023 é um marco para a gente, porque até então a gente vinha trabalhando, né? Nós na Autoridade Portuária, a gente vinha trabalhando muito intramuros, para melhorar nossa governança, questões ambientais, sociais. A partir de 2023 a gente entendeu que agora a gente precisa começar a falar para fora também, integrar toda essa nossa comunidade. Porto de Santos dispensa comentários sobre o seu tamanho, né, e a quantidade de players. A gente estava falando sobre berços aqui, eu falei que tem em torno de 60 pontos de atracação, ou seja, é um negócio descomunal. Então, a gente sentiu a necessidade de começar a falar mais de sustentabilidade com a nossa comunidade. Então, ele veio em 1º de agosto, né? E agora está completando 1 ano e 4 meses. E a gente faz um balanço muito positivo desses 1 ano e 4 meses. Primeiro, quantidade de adesões, né? A gente começou com 22 signatários lá. Agora a gente praticamente dobrou, está com 39 empresas, né, signatários e apoiadores. Então a gente conseguiu estabelecer um nível de conectividade muito grande. Que eu arrisco falar que poucos portos no Brasil têm isso. E ele acabou virando referência, né? Eu digo que é uma governança multinível, né? Você tem a autoridade portuária ali unida, conectada com todos os outros agentes. Porque os grandes problemas de sustentabilidade você só vai resolver com esse nível de integração. A gente não consegue fazer sozinho. Em resumo, é isso, entendeu? Então a gente tem que atacar os problemas buscando uma agenda única e buscando integração. Então hoje ele tem, como eu falei, 39 membros, virou referência. O Ministério de Portos recentemente procurou a gente e falou, escuta, esse modelo aí deu certo em Santos, a gente quer replicar para outros portos. Poxa, legal. Eu não tenho a mínima ideia. Quantos portos tem no Brasil em si? Olha, assim? são 7 companhias docas, se você considerar os TUPs, é em torno de 40 portos. Toda a costa brasileira, entendeu? Poxa, bastante. Bastante. E o de Santos é o maior de todos, né? É o maior. Santos é o maior. Acho que o maior da América Latina. Sul. Né? A gente fala é o maior do hemisfério sul e do Brasil, assim, se você somar o 2º, 3º, 4º lugar, não dá uma movimentação de Santos, que é o primeiro. Caramba. É algo realmente desproporcional.
E aí o manifesto veio para isso, né? Para a gente... O porto já é muito pujante, já bate recorde de movimentação e de resultados financeiros. Agora é um porto também que a gente, depois desse 1 ano e 4 meses, Virou a gente tem referência. segurança de dizer que é um porto também referência. Então os outros portos eles estão pedindo, eles até entram em contato para... Sim, o modelo deu certo, né? Porque assim, a gente fez de uma maneira que seja adesão 100% voluntária. A gente não bate na porta de terminal falando, ó, faz parte do manifesto, né? A gente não cobra taxa de nada, ou seja, adesão 100% voluntária. Tem que se dedicar, porque tem reuniões, nós temos 10 reuniões nesse 1 ano e 4 meses, que a gente discutiu projetos, a gente fez muita troca de experiência, então tem que ter uma dedicação. Os terminais mandam seus representantes, né? E acabou virando um grande grupo de trabalho. Então, aqui funciona assim, tem porto que está discutindo outro modelo. Ah, vamos criar uma fundação, vamos estabelecer essa governança através de uma fundação. Aí está pensando em criar já alguma coisa com uma personalidade jurídica independente. Hoje o manifesto, ele não tem um CNPJ, ele é vinculado à autoridade portuária, entendeu? Alguns portos já estão pensando em fazer dessa maneira. Eu, particularmente, acho que isso é uma evolução. A gente tem que começar aquele negócio, né? Pense grande, mas comece pequeno. Então a gente pensou dessa maneira, né? A gente quer realmente crescer lá na frente. Quem sabe ele adquirir até uma independência, o que é salutar, né? Porque a gente hoje, a Autoridade Portuária é uma empresa estatal. E aí não dá para a gente fugir. A gente sabe que tem influência política, inclusive é uma preocupação, inclusive, dos signatários. Como perenizar o manifesto? Fazer ele ficar independente, inclusive, de percalços políticos. Talvez o caminho seja esse, tornar independente, fazer um CNPJ, mas eu acredito que seja um passo seguinte. A gente tem que ganhar maturidade, ganhar musculatura, ele tem que ser abraçado de fato pela comunidade, e aí a gente pensa nisso lá na frente. Outros portos estão indo em outro caminho, a gente respeita, cada um tem a sua estratégia. Sim, né? sim. Mas ele virou referência mesmo, e a gente tem um retrospecto muito positivo. Esse primeiro ano, como eu falei, a gente fez muito benchmark, a gente começou fazendo um grande inventário. Né? Cada um dos signatários teve que listar quais eram as ações que tinham feito nos últimos anos. Isso em 2023. Isso, começou em 23, né? Estou fazendo o balanço de 1 ano e 4, até agora dezembro. Porque os signatários, eles até, de certa forma, faziam também, assim, separadamente, né? Todos tinham seus programas individualizados ESG, e agora a ideia é tratar com visão de comunidade portuária. É olhar de floresta, né? Bacana. Não mais discutir descarbonização do terminal A, B ou C, agora é Porto de Santos. Quando a gente fala de inventário de gases de efeito estufa, a gente pensa a nível de Porto de Santos, né? É bem melhor, acho que para o trabalho, controle, tudo, né? Fica mais fácil. E no Porto, ESG, é o social, o government, né? E o E é do ambiental. Tem algum que vocês trabalham mais ou os 3 são essenciais? Olha, vou falar um pouco da autoridade portuária, que eu acho que estende essa análise para os terminais também. É como você falou, ESG é um acrônimo, né? O E é de environmental, é ambiental, social e governança. E ele nada mais é do que uma nova forma das empresas se posicionarem no mercado. Eu costumo dizer que é uma evolução do capitalismo. As empresas estão querendo fazer filantropia com isso? Não tem nada a ver com filantropia. É visão de negócio, só que é uma nova forma de enxergar o lucro. É o lucro com responsabilidade. É o lucro baseado em parâmetros ambientais, sociais e de governança. Fazendo um balanço, indo na sua pergunta, do que estaria mais maduro, né? Eu avalio que na autoridade portuária, até quando a gente olha para a estrutura, para o organograma da empresa, a gente tem uma área muito bem definida de governança, uma área muito bem definida de meio ambiente, e o social é um tema muito transversal, né, que está ali transitando por várias áreas. A gente ainda não tem uma área que focalize a questão social. Então, ele acabou evoluindo menos do que a questão ambiental e de governança. Isso eu observo também nas outras empresas, tá? O social também é o que, dos eixos do ESG, é o que mais tem questões ideológicas por trás, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem toda essa discussão. Por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo um movimento anti-woke, né? Vocês devem ter acompanhado. Uhum. Então, assim, algumas empresas americanas, principalmente, estão descontinuando seus departamentos de diversidade e inclusão, algumas que criaram lá anos atrás, né? Com uma visão de, eu estou criando aqui porque é um requisito de mercado, eu preciso ter, isso vai me dar um lucro, e às vezes se frustrou porque não foi 100% daquilo. Então, estão descontinuando. Então, o S, ele ainda está um pouco suscetível a esses percalços, questões ideológicas. O G e o E, eu vejo como sendo indiscutível. É questão legal, né?
É legislação. Você tem que ter governança, você precisa também respeitar o meio ambiente, né? Não dá para você fazer um empreendimento hoje sem ter uma licença ambiental, né? Sim. Isso é inviável. Mas o social, ele ainda amadureceu menos do que os outros eixos. E esse comentário vale também para os terminais, né? Pelo que a gente tem percebido. Também tem sido isso. Então, até acho que é nível mundial, então, na verdade. A nível tem mundial, exatamente. Por isso que é bom falar com um especialista, porque eu não tinha ainda raciocinado desse jeito. E é verdade. Faz sentido. Faz sentido o que você falou. Do social, realmente, ele leva pro social mesmo, né? Então é mais polêmico, tem né? muitas polêmicas. Ele é mais A polêmico. Governança e o meio ambiente já é algo já pré-definido. Governança é segurança jurídica. Você vai querer se relacionar com uma empresa que não vai te dar uma segurança jurídica, você vai querer contratar com uma empresa? Não. Então a governança é pré-requisito. A mesma coisa o meio ambiente, né? O meio ambiente até é obrigatório, né? Então eles têm muita opção ali. Né? Exatamente. Tá certo. O manifesto SG tem um ano e 4 meses, você mencionou, 1 ano e 4, né? exato. Até que ele ainda é um bebê, vamos dizer assim. Tá novo ainda, né? Apesar de ter crescido bem. Sim, sim. Quais os maiores desafios que você sentiu desde a implantação e talvez o maior desafio que vocês têm hoje pela frente, assim? Então, o maior desafio, vamos lá, tem vários desafios, né? Eu acho. Aí eu vou voltar naquele ponto que eu falei do social. Eu avalio que ainda não existe 100% de engajamento nas lideranças com relação ao ESG, né? Aí eu vou comparar até com outras realidades. Recentemente eu estive em Portugal. Na Europa, de uma maneira geral, na União Europeia, eles estão bem avançados na pauta lá, né? Lá eles têm o The European Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu. Lá virou obrigação também, entendeu? Lá virou legislação. Mas tem alguns lugares que ainda existe questionamento. E aí, quando a gente olha para o Porto de Santos, que tem uma certa heterogeneidade, tem empresa que tem capital aberto e a matriz fora, tem empresa que é empresa familiar, você tem muitas culturas organizacionais. Então, o grande objetivo da autoridade portuária é colocar todo mundo na mesma cesta, entendeu? E na prateleira de cima, obviamente, não nivelar por baixo e nivelar por cima. Né? Tanto é que a gente tem a proposta de um selo ESG, a gente quer fazer o lançamento em 2025, exatamente para isso, para nivelar todas essas práticas, botar todo mundo na prateleira de cima, né? Então, esse acho que é o grande desafio, engajamento de liderança, né? Todo mundo que ainda está pensando dessa maneira, né? Alguns olham com uma certa ar de desconfiança, um ceticismo, a gente precisa falar. Essa é a realidade, né? Mas o trabalho do manifesto é esse. A gente fala que são 3 diretrizes: fomentar ações, engajar lideranças e reconhecer melhores práticas. Então, o terminal que está à frente, né, que deu o passo à frente, a gente também reconhece, a gente está criando instrumentos. O prêmio SG, por exemplo, que foi feito, vocês estiveram lá, né, agora em novembro, lá no Parque Valongo, é uma ferramenta disso, de incentivo, né? Quem está fazendo precisa ser reconhecido. Então, o prêmio é para isso. E quem não está fazendo, a gente cria uma espécie de competição saudável, vai. Né? Você é do terminal A, você viu o seu colega do terminal B recebendo o prêmio, então ano que vem eu quero estar lá. É mais ou menos isso. E tudo de uma maneira voluntária. A gente não quer obrigar ninguém a fazer nada, né? Então. Mas imagina, você falou no 2025, o selo ESG, o selo é para né? 2025. Eu imagino que vai ser, assim, embora seja voluntário, mas vai ser muito benéfico financeiramente, acho que para uma empresa possuir o selo ESG, né? Acho que é um diferencial para o mundo, não é? A gente falou com alguém que que é igual não, você falou, capitalismo. Não, foi o... Eu não lembro Não quem. foi sobre o ESG, foi o senhor Russo, quando ele falou das empresas implantarem o OEA. Mas é a mesma coisa, eu acredito, né? Quem tem o selo é um diferencial pro mundo, é um diferencial competitivo. Sabe que aquela empresa está se dedicando a algo, está implantando coisas sustentáveis. Eu acho que para o negócio a nível mundial isso é diferente, vai fazer uma diferença, né? É um diferencial. Eu costumo falar que eu, por exemplo, antes de trabalhar no Porto, sou engenheiro de produção, né? Trabalhei dando consultoria e tinha uma época que eu atuei na indústria automotiva. E eu lembro que tinha a norma QS, é como se fosse a ISO 9000. Era uma norma de qualidade voltada mais para o setor automotivo. E aí quem manda na cadeia, vamos dizer assim, quem dita o ritmo da cadeia sempre é o elo mais forte. A gente olha para o setor automotivo, são as grandes montadoras. E aí você tem, quando você olha para a cadeia de fornecedores, são pequenas e médias empresas que são fornecedoras dessas autopeças. Nessa época eles queriam, não era o ESG, era a qualidade. Né? Era a questão de momento.
E aí eles queriam nivelar aquelas práticas ali em toda a cadeia. E começaram a exigir a norma QS. Né? Então, assim, você não conseguia atuar no mercado automotivo, vender autopeça para uma montadora se você não tivesse. E eu acho que o selo vai ser mais ou menos isso no futuro. Vai ser um requisito de permanência. No primeiro momento vai ser uma vantagem competitiva. Quem tem se sobressai. No futuro vai ser uma questão de sobrevivência mesmo. Quem não tem está fora do mercado, né? E é um trabalho que a gente está fazendo com muito zelo, né? Ele foi pensado desde de agosto de 23 e agora que a gente está maturando mais ideia, que ele realmente é complexo. A gente quer fazer alguma coisa que não seja automática. Você quer o selo, tá aqui, eu te dou o selo. Você vai ter que demonstrar que aquelas práticas funcionam, você vai ser submetido a uma due diligence, né? Uma auditoria, vamos dizer assim, e aí você demonstrando todas aquelas práticas, a autoridade portuária vai certificar você, tem um processo de certificação, a gente está discutindo com vários players, né? Até dando alguns spoilers aqui. E tem a questão até do incentivo, né? A gente coloca isso na mesa lá. Por que não incentivar financeiramente? A gente tem a ferramenta, por exemplo, do incentivo tarifário. A gente cobra a tarifa dos operadores do porto. Por que não dar um desconto, um incentivo tarifário para o porto que está se destacando, ou que conseguiu? Bacana. Mas, assim, são propostas, né, que a gente coloca na mesa, a gente está em uma etapa ainda de concepção, mas tudo isso que vocês falaram está totalmente atrelado com o que a gente pensa. Bacana, hein? Legal, legal. Você falou do prêmio, teve a jornada ESG, né? Isso. Quantas empresas, assim, ou quem que participou? Né? Eu sei que teve uma empresa que se destacou, né? Ficou nas 3 finais ali, né? Exato. Foi a primeira edição do prêmio, né? Na verdade, esse ano a gente fez 2 eventos de alto impacto, né? Dentro do manifesto lá, além do prêmio ESG, depois eu vou falar um pouco do ESG Challenge, que foi o Hackathon. Também é um trabalho bem bacana. Então vamos focar no prêmio primeiro. O prêmio, nós fomos fazer benchmark com instituições que tinham conhecimento, expertise em desenvolvimento de prêmios. Fizemos um acordo de cooperação e aí começou o desafio pelo regulamento. Né? O que precisa ser avaliado, tudo. E a gente fez o seguinte, como o selo vai estar focado em práticas, que é o que vai vir em 2025, o escopo do prêmio vai ser projeto e iniciativa. Então, o que estava concorrendo no prêmio? Eram projetos e iniciativas. Aberto para toda a comunidade portuária. Então, a gente recebeu inscrição da Prefeitura de Santos, Prefeitura de Guarujá, vários terminais, operadores portuários, empresas prestadoras de serviço. O requisito era o seguinte, o projeto foi implementado no Porto de Santos, deu resultado, ok, está elegível para ser o prêmio. Falando um pouco de números, foram 38 projetos inscritos. Né? 15 no eixo ambiental, 15 no eixo social e 8 no eixo governança. E tinha um quarto eixo que era uma média dos 3. Né? Então, por exemplo, se tinha um projeto bom ambiental, você inscrevia para concorrer no ambiental. Se você tivesse no social e no governança, você inscrevia 3 projetos. Automaticamente você estava concorrendo na quarta categoria, que é o... Aí tem essa empresa aí que você citou, que foi finalista nos 3 eixos. E aí quando você tira a média, né, que é o portfólio, que a gente fala, realmente ela foi a ganhadora da categoria do portfólio também, que é a Santos Brasil. Pode falar. Qual a empresa que é? É a Santos Brasil. É a Santos Brasil. É a Santos Ela Brasil. ganhou no eixo de governança e nesse eixo de portfólio. A Deep World ganhou no eixo ambiental, com plano de descarbonização, e a Prefeitura Municipal de Santos ganhou no social com as vilas criativas, né? Legal. Vila Criativa, falei em Vila Criativa. E a gente tem no Instagram... Ela não tá aqui, né? Acho que tá aí embaixo. A gente tem um negocinho da Vila Criativa, muito legal lá. Projeto sensacional. E no nosso Instagram ainda tá lá a entrega do prêmio, a gente filmou e tá disponível lá no Instagram. Legal. Bacana. Não, e olha só, a conversa ali de bastidor, né? Um colega do terminal falou, Cláudio, vocês podem fazer na Autoridade Portuária umas 5 edições de prêmio. Eu tenho um projeto para isso, por ano, tá? Então, assim, e mostra a pujança que eu falei do Porto Santos em sustentabilidade também. A gente olha muito recorde de movimentação de carga, mas o Porto também está muito bem no aspecto de sustentabilidade. O prêmio refletiu isso, né? Bacana. Uma coisa, Cláudio, igual, eu vi que tinha, a grande maioria das empresas eram grandes empresas que participaram. Tem chances, assim, das médias e pequenas empresas, assim, aderirem também? Qual a expectativa sua, assim? Aderir ao manifesto? Isso. Então,
a gente criou 2 categorias. Tem os signatários, que são as empresas do porto, e geralmente são terminais, são empresas São maiores. grandes, né? Não tem como São ser, grandes. né? E aí a gente começou a receber procura, né, de empresas pequenas e médias que também estão envolvidos com a pauta de alguma maneira, mas não necessariamente operam no Porto de Santos. Daí a gente teve que criar uma segunda categoria de adesão, que é o apoiador. Então, o signatário é a empresa do Porto, que opera, e o apoiador. Por exemplo, quem nós temos de apoiador? Sebrae, Parque Tecnológico de Santos, o IN Movimento Inclusivo, que é uma ONG que atua muito na questão de inclusão, compliance de inclusão, né? Pauta PCD, neurodivergência. Eles fazem anualmente um evento com a gente, né? E são bem engajados nessa questão. Recentemente, o Instituto Recicla Mundo, que você comentou, que fez o da Sandra, né? Sandra. Exatamente. Fez adesão também. Vão participar com a gente da elaboração do Cleanup Day, porque tem tudo a ver com o negócio deles, né? Com o escopo, com o core. E, então, assim, adesão é para qualquer um. É só que você tem que demonstrar que você realmente tem projetos. Né? O apoiador, por exemplo, ele passa por um processo de votação, né, dos signatários. Foi o caso do Instituto Recicla Mundo na última reunião. Então, foi apresentado o projeto, os signatários falaram, não, faz sentido a gente incorporar isso no nosso ecossistema. Então, assim, ele é voluntário e é aberto, né? A gente não cria regra de exclusão, não. A gente quer todo mundo, na verdade, que realmente está envolvido com a pauta e está engajado. A gente abre para a participação de todos. E eu vi o Recicla Mundo, que eu tô um pouco mais ali, né? Porque eu já cobri o evento deles lá no Parque Tecnológico, a primeira edição deles lá tudo. E a Sandra, ela se empenha bastante nessa causa, viu? É muito bom isso daí. Muito engajada. Muito Engajada. mesmo. Ela apresentou ali, nessa apresentação, né, que a gente pede antes da votação, tem uns projetos bem interessantes. E é aquele negócio, é o que você falou, é o pequeno que faz muito com pouco recurso. Agora você imagina só mais forte com a autoridade portuária, que é uma empresa grande, que tem uma situação financeira saudável. Então, a gente olha para esse projeto aqui, a gente tem um potencial de alavancar, né, de expandir muito, né, os resultados, os impactos. Eu acho que é uma química boa. Sim, sim. Uma química boa. Legal. E sobre o hackathon? É isso. hackathon que isso se que eu ia pronuncia? falar. Isso. É hackathon, né? Na verdade é uma maratona tecnológica, mas o nome hackathon, ele é muito batido no mercado. Então a gente chamou de challenge, né? Que é um desafio. ISD Challenge foi realizado no Parque Tecnológico em junho e tem um enfoque diferente. O prêmio é focado em terminais, o challenge é focado em estudantes, jovens estudantes, desenvolvedores. Basicamente é o seguinte, a gente pega problemas reais do Porto de Santos e coloca para esses estudantes resolverem. E aí eles entram num período de imersão, entram no sábado de manhã e no domingo à tarde, finalzinho da tarde à noitinha, eles fazem a apresentação do que a gente chama de pitch de inovação. Aí tem uma banca julgadora e eles vão apresentar a solução deles, os problemas que foram colocados no sábado. Aí eles viram a madrugada no sábado e tal, a gente pediu pizza para todo mundo. E jovem ainda, né? Eles adoram isso. É né? E o parque é muito legal para fazer isso aí, né? Sim. Tem uma infraestrutura muito bacana ali no 4º andar. O Edu se entusiasmou bastante e apoiou bastante, né? Então, assim, qual foi o resultado? A equipe ganhadora recebeu um período de incubação. O Parque Tecnológico falou o seguinte, ó, você pode usar minhas instalações por 12 meses, gratuitamente. Internet, tem uma sala privativa lá. Eles têm uma estrutura incrível. Tem uma estrutura boa, né? exatamente. E a autoridade portuária entrou com um incentivo financeiro, R$36 mil, está sendo pago aos poucos no decorrer do ano, para que eles investam na própria solução. Aí o grupo ganhador, qual que é a solução deles? É uma solução de inteligência artificial, que vai usar as câmeras de monitoramento do porto, atualmente, né? Então, que estão principalmente voltadas para o leito marinho. Então, a inteligência artificial ela vai olhar ali o objeto qualquer flutuando no estuário, e ela vai comparar a foto daquilo ali, basicamente funciona assim, né? Ela vai pegar aquela imagem e comparar com um banco de imagens que ela tem. Falar, isso aqui é um sofá, por exemplo. Ou isso aqui é uma garrafa PET, é um animal morto. Outro dia a gente viu aí que tinha um porco, né? Um leitão flutuando ali no canal 6, né? E é comum isso, às vezes acontece no estuário, já acharam um cavalo no estuário. Nossa! E assim, é resíduo sólido, alguns orgânicos, alguns inorgânicos. Então, o que essa solução vai fazer? Ela vai identificar, vai classificar e para cada um dos resíduos você tem um protocolo a ser seguido para retirada, até mancha, né?
pela diferença de tonalidade de cor da mancha e da água Olha, dá pra do saber mar, se ela sabe que tá aquilo tendo ali é algum uma mancha. vazamento, alguma coisa assim. A gente fala de mancha órfã, que é a mancha que você não consegue identificar a origem no primeiro momento, né? Então, mancha órfã ela vai poder identificar também. Ferramenta, assim, de primeiro mundo. Legal, hein? Eles estão, inclusive, são alunos de Ciências de Dados da FATEC aqui do Porto Santos. E ó que legal, o grupo ganhador, né, nesse modelo do Challenge a gente tinha vários parceiros, não foi só a autoridade portuária. O parque, como eu falei, ofereceu o período de incubação. O Sebrae Santos ofereceu toda a estrutura administrativa, porque no dia seguinte que eles ganharam o prêmio, eles criaram uma empresa, Nossa. chama Data Overseas. Né? Que Criaram legal. uma startup com apoio e com a ajuda do Sebrae. Então a gente construiu uma rede de parceiros e está todo mundo dando suporte para essa empresa. Essa empresa, na primeira semana, esteve na Autoridade Portuária de Santos, montaram um plano de trabalho, né, no primeiro mês. A gente fez uma rotina de visitas programadas nos terminais para que eles pudessem apresentar a solução para os terminais. E aí, a partir disso, a gente está fazendo acompanhamento para e passo de evolução. Já tem até um protótipo desenvolvido, eles estão bastante avançados nisso. E assim, como deu certo, a gente já está planejando fazer o segundo Oh, bacana. para 2025. Olha só, às vezes o estudante que precisa subir a serra para arrumar um emprego, né, constituiu uma empresa, está integrado num problema do Porto de Santos, está empreendendo, né? E é a fórmula perfeita também, né? Conectar academia, startups, com problemas reais do Porto de Santos, é a gente que sente a dor ali no dia a dia. O challenge foi um sucesso. A gente avalia Bacana. que o challenge foi um Mas sucesso. eles já estão implantando já? Eles estão esse desenvolvendo, tema? eles têm 12 meses para desenvolver. Eles legal. estão nesse primeiro trimestre de Da desenvolvimento. ideia já pro ano que vem, já A ideia provavelmente pro ano que já. vem. Tem ideia mais ou menos quantas câmeras? Deve ter muita câmera, né? No Porto de... Tem muitas câmeras, em torno de 200 Nossa. somar no porto inteiro. Legal, vai poder pegar muita coisa. E é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deve ser um baita sistema. Legal, Demais, legal. demais. E vocês que deram, o tema, então, para eles desenvolverem esse projeto? Isso, como era o primeiro, o challenge, a gente deu um tema para cada um dos eixos. Então teve grupo que desenvolveu mais a questão social. No social era uma plataforma para inclusão, tentando conectar o jovem de periferia que está procurando emprego com o terminal que quer contratar, entendeu? Tem a questão de cota também, às vezes você quer contratar em respeito à lei de cotas. Era uma plataforma que ia integrar, basicamente isso. Só que não foi o ganhador. Essa foi o segundo ou terceiro colocado. Então foi mais aberto, como era o primeiro ano. Para 2025 a gente quer restringir mais a temática. A gente está fazendo um trabalho com a ANTAC, muito em cima de risco, resiliência climática. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido no mundo aí na Espanha, né? Sim. Rio Grande do Sul aqui, não precisa nem sair do Brasil, né? Então isso é feito das mudanças climáticas. Né? Esses eventos climáticos cada vez mais frequentes e mais severos. E a gente quer puxar essa temática para o Hackathon, para o Challenge 2025, né? Mas você falou, é interessante, né? Tudo bem que alguns ficaram em segundo, terceiro lugar, mas com certeza às vezes pode chamar a atenção de um terminal ou outro, assim. Com certeza. A ideia, né, desses jovens Eles aí podem para buscar poder... outras formas de financiamento. Inclusive o Edu do Parque, lá no dia da premiação, a princípio esse período de incubação, que é a infraestrutura do parque, lá o direito de utilizar, ele estendeu para os outros grupos também. Olha. Né? Só que o incentivo financeiro foi só para o ganhador mesmo. Sim, sim. Né? Mas é o que você falou, eles podem buscar outras fontes de investimento e alavancar o projeto deles, né? Igual, é legal esse incentivo que vocês dão para o pessoal e também é para startups, porque aqui em Santos tem tanta coisa para se desenvolver, é um mercado tão grande, igual você falou, e tem um pessoal que sobe a serra para poder trabalhar. Só que aqui é um mercado que ainda não está explorado corretamente, né? Porque se explorar, dá para sair muita coisa boa ainda, né? Com certeza, isso é social na veia também, né? É governança, né? Porque você está falando de gerar recursos, né? Girar a economia, mas também é social quando você pensa nesses públicos aí. É um problema social, né? O jovem se formar e não conseguir emprego aqui na Baixada Santista. A gente sabe o quão difícil é, né? E aí tem que subir para a serra. Então, assim, a gente avalia que o Challenge matou vários coelhos com uma cajadada. Claro, o impacto disso é muito pequeno. A gente está falando de 5 jovens. No universo de quantos que a gente tem. Mas começa assim. Projeto desse, a ideia é replicar
e fazer ele crescer, né? De tamanho. Mas aí é legal que como foi já desbravado, aí o pessoal vai atrás. Não, e pra 2025 o negócio vai ser bem maior, né? Um conseguiu, agora eu consigo, né? Isso. Agora eu consigo. Aí vai. E aí o terminal pode fazer o seu também, entendeu? A gente até brinca. O ideal é que tenha o challenge da autoridade portuária, do terminal A, B, C, D, né? Vários hackathons com essa temática de ESG aí, porque aí você vai realmente amplificando os resultados, né? Você vai pegando mais pessoas, enfim, e vai resolvendo mais problemas, né? Porque basicamente quem resolve os problemas é a academia, são as empresas, são as startups, né? Que muitas vezes não sabe quais são os problemas. Então, essa é uma ferramenta de você conectar, né? E Pode falar, pode falar. em questão de governança, o que vocês estão focados agora ou pensam por um futuro próximo? Então, a governança é a minha área mesmo, Então, né? é por isso que eu perguntei. Eu sou superintendente de governança. É até interessante você ter falado. A gente já tem um nível muito bom, mas a gente nunca está satisfeito, né? A gente sempre quer melhorar. Esse ano teve a publicação do indicador de ESG também, mas ele estava muito focado em governança. ESGO. Ele tem até, é o I, né? ESGO. Aí ele fica com a sigla, com a pronúncia ESGO, né? Tem esse trocadilho aí. É uma ferramenta que é um indicador do Tribunal de Contas da União, né? Nós que somos jurisdicionados, né? A gente está no guarda-chuva do TCU, a gente preencheu. E a gente saiu do último ciclo, que foi em 2021, de uma nota 5,7 para 8,3. Né? Então mostra o quanto a gente está evoluindo internamente. A gente está falando para fora, para o manifesto, para os terminais, mas a gente está buscando internamente. Para te dar um exemplo concreto, Cláudio, me dá um exemplo concreto do que está melhorando a governança lá. A gente tem a obrigação de fazer um relatório integrado das nossas informações, principalmente não financeiras, são as ambientais, e divulgar isso aí no site. É uma obrigação pelo TCU, por vários caminhos a gente é obrigado a fazer essa prestação de contas. As empresas que têm capital aberto, ação na bolsa, que não é o caso da PS, PS é uma empresa pública de capital fechado, elas têm que fazer auditoria sobre esse relatório. Então, se a gente colocar no relatório lá que eu destinei 23,6 toneladas de resíduos sólidos, só a autoridade portuária. Hoje, a gente vai, claro, a gente sempre busca lastrear esse número em relatórios, ninguém cria número, né? Mas a partir do ano que vem, e isso é governança na veia, transparência, a gente vai trazer uma empresa de auditoria independente para olhar esses números. Não são os números financeiros, tá? O número financeiro do balanço ele já é auditado. Estou falando de números não financeiros, aí vai entrar muita questão ambiental e social. Então, os números agora eles vão passar por o crivo de uma auditoria. Por que isso é importante, Cláudio? A gente está num momento que todo mundo está falando de ESG, mas nem todo mundo está fazendo. Tem muita gente que fala porque é uma pauta, entre aspas, bonita, para mim isso é muito caro, tal. Tem muita gente fazendo marketing. Tá no hype, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. E tem gente fazendo marketing em cima também, falando da boca para fora, mas quando da porta para dentro não pratica. Tem até um termo, né? Greenwashing que chama, e tem várias variantes também. Social washing é quando você faz um marketing voltado para o social. Compliance washing é quando você faz um marketing que não é verdadeiro para compliance, enfim. Washing em suas variantes. Então, essa auditoria, ela vai dar uma confiabilidade maior da informação que a gente está prestando. Porque o auditor ele vai querer saber o seguinte, ó, você falou aqui 23,6, cadê o 0,6? De onde você tirou isso, entendeu? Então, você vai ter que demonstrar. Então, isso é uma ferramenta de governança. Mas isso é a autoridade portuária. A autoridade portuária está fazendo no seu relatório integrado. A partir do ano que vem, ele vai ser para mostrar mais confiança. Você acha que os terminais também vão começar a fazer isso? Alguns terminais já têm, né? Legal. Porque isso é uma obrigação, como eu falei, para a empresa de capital aberto. Então, a Santos Brasil é obrigada a fazer. Não tem eles. Isso. Hidrovias do Brasil faz também. É uma boa prática de mercado. A gente não é obrigado a fazer. A gente está fazendo por conta própria. Por quê? Porque a gente tem essa sede de buscar melhoria. Agora, em janeiro, a gente já tem 2 datas já. A gente vai conhecer não, nós já fomos, né? A gente vai revisitar a Petrobras, lá no Rio de Janeiro. No primeiro dia da jornada ESG, a gente conseguiu trazer o Mário Spinelli, que é diretor de governança e conformidade lá. Eu, inclusive, tive o prazer e a oportunidade de moderar o painel. Ele e um outro colega lá do Ministério da Gestão e Inovação, Hamilton. E aí, nessa conversa, eu falei, Mário, você consegue
a gente chama de benchmark, né? Que é você ir dentro da outra empresa, conhecer o que eles estão fazendo, e aí você, obviamente, traz e tenta internalizar para a sua realidade, para a sua prática. Então, a gente está fazendo benchmark com o Banco do Brasil e com o Petrobras, que hoje o pessoal não sabe, né? Às vezes a gente tem uma visão errada de empresa estatal. Estatal não tem governança e tudo. Se você olhar os rankings de governança hoje, as duas melhores empresas posicionadas, Petrobras e Banco do Brasil, são duas empresas estatais. Acima de muitas outras empresas privadas, entendeu? E a gente, por estar no público ali, na administração pública, a gente tem essa facilidade, né? Então a gente vai buscar essas melhores práticas com quem é melhor, né? Então é o que eu falei, é uma questão de buscar sempre a melhoria, né? A gente está sempre fazendo isso. Não só na governança, tá? O mesmo vale para os colegas lá da área de meio ambiente e para o social, que é o que a gente está estruturando mais recentemente lá. O Petrobras e o Banco do Brasil, eles são bem avançados, então, Bem, assim, nível. eles estão com a régua muito alta. E a gente vai aprender lá com eles em janeiro, legal. né? Abriram as portas pra gente. E é um negócio que, pelo menos, assim, não imagino, acho que o pessoal não sabe disso, né? Pouca gente sabe, né? A gente tem uma visão um pouco, às vezes até negativa de estatal, né? É órgão do governo, né? Aquela visão um pouco do funcionário público. Mas são empresas que estão na vanguarda. E não é só em governança, tá? A Petrobras, ela é pioneira em sustentabilidade, inovação. Nessa conversa que nós tivemos no painel de abertura da jornada, a gente falou bastante sobre ferramentas 4.0, né, aplicadas a compliance. O Mário estava aí. Eles estão usando inteligência artificial para tudo lá, né? Ela te dá uma produtividade muito grande, a IA. Me dá um exemplo, Cláudio, o exemplo que ele deu no painel lá. Chega uma denúncia aqui na Petrobras contra um funcionário qualquer, de um ilícito, alguma coisa. Essa denúncia, antes, era tratada por uma pessoa. Ela olhava os elementos, tem materialidade suficiente, tem autoria definida, né? Tem elemento suficiente para a gente seguir com essa denúncia, a gente chama de juízo de admissibilidade. Se não, já arquiva ali mesmo. Essa denúncia é vazia, não tem elemento. Não tem necessidade de dar continuidade, né? Se sim, ela segue adiante. Esse juízo de admissibilidade que a gente está falando hoje está sendo feito por uma ferramenta de IA. Ela já categoriza todas as informações da denúncia, por exemplo, né? Dentre outras aplicações, tá? A gente, por exemplo, mapeia muito processo de negócio, né? Aqueles fluxograma, vamos simplificar. Hoje, uma empresa que faz manualmente é uma pessoa que conversa com você, como funciona o teu processo, Rudolf, Jean, vai mapeando, você vai narrar como funciona o processo e transcreve isso para um fluxo. Hoje já tem ferramenta de IA que faz isso. Então, olha a produtividade que dá, entendeu? A gente está sempre buscando isso, né? Buscando a melhoria contínua, buscando conhecer o que os melhores estão fazendo. Eu citei 2 aqui, mas o benchmark com a iniciativa privada também é muito positivo. A gente usa o manifesto para isso também, né? Até falar aqui, né? O ganhador, Santos Brasil, ganhou o prêmio de governança. Eles fazem um evento de compliance lá, um dia do compliance, tudo. Gamificaram compliance. Com compliance, a governança, ele é um assunto maçante. Não dá para fugir disso. Eles deixaram o assunto mais digerível ali, gamificaram, né? Transformaram aquilo num joguinho e aí fizeram um dia da integridade. Essa foi a iniciativa ganhadora do Santos Brasil. A gente já colocou na nossa agenda 2025 da autoridade portuária fazer um escape room, né, que a gente chama, que é o dia da integridade baseado. Então isso é benchmark, entendeu? Você vê que alguém está fazendo alguma coisa, está dando certo. É boa. Você não vai reinventar a roda, né? Pega o que está dando certo, adapta para sua e depois realidade. Melhora, né? Exato. Se precisar. Melhora para sua realidade, né? Sim. E como vocês estão usando assim as redes sociais em si? Eu até dou exemplo, né, que eu mencionei agora há pouco, né? Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, não sei como eles usam as redes sociais deles, mas são coisas bacanas que acontecem e muitas vezes a gente não fica sabendo. E eu entendo que é importante todos saberem, né, até para saber como tá funcionando, né, essas instituições. Como vocês estão utilizando hoje em dia? Pois a tua pergunta é muito importante. Eu confesso que no primeiro ano do manifesto, a gente não se preocupou muito com isso. Até porque, preocupado ali com receio de ser, insinuarem que a gente estava fazendo greenwash, né? Isso aí é só para fazerem marketing. A gente falou assim, olha, vamos trabalhar aqui, né? Portas fechadas, vamos construir primeiro, vamos trabalhar. Porque a gente quer isso, trabalhar. Então a gente fez pouquíssima divulgação. Até hoje não tem dentro do site da autoridade portuária uma seção do manifesto. Isso foi proposital. Agora a gente avalia que é o momento.
né? Então, recentemente a gente fez o lançamento de um perfil do manifesto no LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para a questão Tem aí? profissional. Dá pra entrar aí, Guilherme? Tem, dá para entrar. Legal. Digita aí, Guilherme, Manifesto ISD do Porto de Santos. Vocês podem seguir, e aí tem todas as informações dos eventos ISD que a gente faz, dos encontros, a gente dá publicidade dos encontros do manifesto, tiveram 10 até agora, as pautas que estão sendo discutidas, tudo de uma maneira muito transparente, entendeu? É isso aí. É esse aí, exatamente. É uma coisa que a gente construiu mais recentemente, Bacana, tá? legal. Com esse enfoque Olha, aí. bacana. E estamos modelando ali Aí, uma o Guilherme sessão. já tá seguindo. Já tá seguindo aí, Guilherme? É isso aí. E a gente está modelando uma sessão no site do Porto de Santos para só do Manifesto SD. Tem várias publicações, tá vendo? Acho que é você ali, não é? Acho que sou eu ali numa entrevista. Não, acho que... É? É. Aí, ó. Legal, legal. Acho que é isso. E agora, assim, ele tá bem mais, né? A gente tá dando mais publicidade agora. E eu falei, foi intencional, tá? Sim, Primeiro ano a Esse gente foi no queria... do prêmio, Estamos né? criando, né? Esse foi no prêmio, Foi no prêmio. Bacana. Quando você tá criando, Não às tem vezes você isso tem daí, muita não. interferência de fora, acaba atrapalhando, né? Assim. Não, mas é Então, legal. agora é o momento- Agora acho que é a hora Agora é a hora. de mostrar, Agora é né? isso. Agora é mostrar e trazer mais adesões ainda, Sim. né? O momento é esse. É porque incentiva mesmo as outras pessoas a seguir também, né? Importante. Sim, isso, e as redes sociais é incrível quando você consegue um engajamento também. Aí eles começam a crescer exponencialmente, né? Mas você tem que conseguir o engajamento. Conseguindo, e, por exemplo, a autoridade portuária já tem um nome. Então, para conseguir esse engajamento, é um estalar de dedos, mano. É isso. Ô, Cláudio, então, assim, qual é a agenda para 2025? Vamos lá, basicamente a gente quer replicar o que deu certo em 2024, a gente quer fazer a segunda edição do Prêmio SD, também focado em projetos. A gente quer fazer a segunda edição do Hackathon, como eu falei, com uma temática mais voltada para mudanças climáticas, né? Mas provavelmente vai ser tudo maior agora. Vai né? ser tudo maior, exatamente. Deu certo, a fórmula deu certo, a gente vai replicar. O que a gente tem de novo? Lançamento do selo ISD. A gente está falando até o final do ano, né? 31 de dezembro. Pode ser que saia antes, pode ser que não. A gente joga o prazo máximo. A gente vai mexer também. A gente tem 5 leilões de arrendamento nos próximos 2 anos. O ministro deu essa informação recentemente. E aí uma demanda do nosso presidente por mim é o seguinte: ó, a gente precisa olhar a minuta padrão dos nossos contratos, novos contratos. A gente tem que rever todo o clausulado ESG. Algumas coisas que a gente não exigia, pode ser que a gente passe vai a colocar exigir nesses contratos dos agora. novos leilões. Pô, legal. Entendeu? Eletrificação de cais, coisas do tipo. Estamos discutindo internamente, é um grupo multidisciplinar, mas também é uma missão para 2025. É 5 leilões pro ano que vem? É isso? Não. Isso. É? Não, para os 2 próximos anos, 25 tá. e 26. Ah. São 5 leilões. Eu acho bastante, né? É, Esse ano bastante. mesmo não teve nenhum, Esse né? ano não teve. Ah. E aí a gente já quer fazer com essa nova minuta, com esse novo clausulado ESG. É uma missão. A área de meio ambiente está com um trabalho bem interessante, que é criar um inventário de emissões do Porto Santos. O inventário é o seguinte, né? Hoje a gente mede as emissões da autoridade portuária, os terminais têm as suas medições individualizadas, é separado em escopo 1, 2, 3. Escopo 1 são as emissões diretas, escopo 2 são as suas emissões que você utiliza de energia elétrica, e escopo 3 são as emissões indiretas, né? Por exemplo, o navio, para a gente, para a autoridade portuária, ele é um escopo 3. Para o armador, ele é escopo 1, que é o dono de navio, entendeu? Então a gente quer fazer toda essa integração agora, um inventário que seja integrado. Também é uma inovação, é uma missão da área de meio ambiente. Plano diretor energético. A gente sabe que vai ter uma demanda muito grande por energias renováveis no porto no futuro. Acho que eu já expliquei um pouco para vocês sobre o onshore power supply. Onshore power supply é tomada de navio, trocando em miúdos, né? O que acontece? O navio, ele tem 2 motores. Quando ele está em alto mar, né, tem um motor que é para autopropulsão, para ele se movimentar, e tem um segundo motor auxiliar que é para alimentar os sistemas internos dele. Aí você imagina quanto gasta esse motor auxiliar para um navio de cruzeiro. É uma verdadeira cidade. É, porque é verdade, é uma cidade ali. Né? Exatamente. Então, quando o navio está atracado, ele está no berço atracado operando, ele está com o motor principal desligado.
Motor auxiliar, ligado. Tem que ficar legal, tem que ficar legal o tempo Tem que todo. ficar né? ligado Não o tem tempo nem todo. Então como- ele está queimando ali diesel marítimo e jogando CO2 na atmosfera. O que que é o onshore power supply? É um ponto, é uma tomada de navio, basicamente isso. Então o navio vai chegar, ele vai desligar esse Vai motor auxiliar Pegar e o cabinho lá. a gente conseguiu fazer esse ano isso para os rebocadores, né? Então, os rebocadores, praticamente 100% da frota de rebocador já está eletrificada. Ele fica em torno de 70% do tempo parado. 30% ele tá puxando o navio, empurrando, né? E 70% ele está parado. Claro, quando você compara o consumo de um rebocador, que é uma embarcação de menor porte com o navio, né? Então, assim, o ganho ainda não foi em termos de volume o que a gente espera. A gente vai ter quando a gente começar a atacar essa questão de onshore power supply. Só que para fazer isso, de onde vem a energia? É porque deve consumir muito a energia, Muito. né? Quer Quer ter ver? uma ideia? Não, quer ver? Conversa com... Eu quero ter ideia. Não, conversa... sim. É Maurício? O inventor que veio aqui? Isso. Você viu? Tem um cientista que inventou, ele tá patenteando já tudo, a energia com base nas correntes oceânicas. Sim, Absurdo sim. isso Na Europa daí. eles estão. Tem Não, bastante então, isso. ele não das Não, correntes esse aí, oceânicas, não. Eles é. têm de outra forma. Ele que tá patenteando das correntes Ele que oceânicas. criou isso Ele aí. que criou. Ele que criou, Santista ele. Tem tudo. muita Então, gente boa em Santos. É uma Sim. fonte renovável de energia. Exatamente. Perfeito. E ele falou que é sempre renovável mesmo, porque nunca para. Porque as correntes oceânicas sempre estão em movimento. Então não para, não é igual, nós dependemos de chuva para poder ter a energia. Não, Perfeito. essa daqui não, é constante. 24 horas. Vamos conectar ali nas discussões aí. Porque é bem Mas olha legal só, isso para daí. te dar uma ideia em termos de ordem de grandeza, nós temos uma usina hidrelétrica em Itatinga, né? Capacidade dela 15 mega de geração, né? Um navio de cruzeiro consome 80. Então, para você alimentar um navio de cruzeiro, você precisa de 5, alguma coisa usinas de Itatinga. Cara, então não daria pra colocar Não, então, na... o primeiro passo é a gente discutir um plano diretor energético. De onde vem essa energia? Como ofertar essa energia necessária para navios de cruzeiros, de container e de fontes que sejam renováveis. É o que você falou, correntes marinhas, eólica, fotovoltaica. A gente tem os telhados de armazéns aí que a gente poderia estar trabalhando com o conceito de placa fotovoltaica. E olha que caberia muita placa. Só que não aí, dá né? para atuar no varejo. A gente precisa ter um plano estruturado pensando no porto como um todo. Vocês percebem? Outro ponto que o pessoal está discutindo. Os navios hoje são movidos por óleo bunker, né? O combustível marítimo. Polui demais, né? Do ponto de vista de emissão. Está todo mundo discutindo qual vai ser o combustível do futuro. Tem várias possibilidades. Hidrogênio verde, amônia, GNL, biocombustíveis. Teve um navio que atracou esse ano aqui na Argel, movido a metanol. Mas são poucos navios. Eu li uma matéria outro dia falando que tem 20 navios de cruzeiros movidos a GNL que já vão começar a vir nas próximas temporadas do Porto de Santos. Como abastecer esses navios? E são multicombustíveis. Estou falando de GNL, eu estou falando de hidrogênio verde, entendeu? Hoje a indústria marítima, naval, não definiu qual que é o combustível do futuro. E a gente precisa estar trabalhando com esse conceito de multicombustível. Como abordar isso de uma maneira estruturada? Não dá para ficar atuando no varejo, como eu falei. São 20 navios de cruzeiro, vamos arrumar uma forma de abastecer de GNL. E principalmente se são não resolve combustíveis problema. diferentes também, é complicado. Exatamente. Então, assim, Mas tem que ter o primeiro passo é o plano. Mas o interessante é que todos esses combustíveis tem no Brasil. Sim, sim. A gente tem álcool no Brasil, né? Etanol, essa é a facilidade. Só que só tem no Brasil, né? O Guilherme quer perguntar alguma coisa? Só pra complementar, o episódio 20 é o que a gente fez com o Maurício sobre essa fonte de energia renovável que o Jean citou. Então, quem tiver curioso pode dar uma olhadinha lá. Episódio legal. 20, Episódio 20, Muito então, olha legal. só, Vou falando. dar uma olhada. Dá uma olhada Fiquei porque curioso. é interessante. É interessante, é muito legal mesmo. E é um projeto que acho que pode agregar o que vocês estão pensando. Sim, sim, com certeza. A própria energia hidrelétrica, ela é uma energia limpa, né? A matriz energética brasileira, ela é muito limpa, porque ela é muito focada em hídrica, né? A hidrelétrica, o pessoal questiona e tudo, porque você tem um certo impacto ambiental na construção. Mas depois disso, na parte de geração... Mas aí a gente, com esse é muito negócio de limpa. clima que a gente está passando, às vezes a seca, às vezes a chuva ou não, e hidrelétrica depende das chuvas. Depende das chuvas.
Então, esse que é o problema. Esse que é. Apesar que esse ano vai ter bandeira verde, né? Sim. Parece que tá com bandeira verde porque choveu bastante. Não para de chover. Exatamente. Mas é um negócio interessante se puderem se... Não, a gente tá se conectando, é o que eu falei, é ativação de ecossistema que a gente fala. A gente quer todo mundo junto, entendeu? A gente não resolve o problema sozinho. Você não faz ESG sozinho. É uma frase do Tatsubo, tá? Eu vou até utilizar. É verdade. Você não faz. Ele E é já uma falou verdade. E é uma verdade. Então, quem a gente puder agregar na nossa comunidade, academia, startups, eu tenho uma solução que eu consigo gerar tanto. Legal, isso vai somar. Mas quando a gente precisa olhar para o porto como um todo. Entendeu? Essa é a grande discussão. Então, o plano diretor energético, a área de meio ambiente está construindo isso já para esse ano também, 2025, que é o primeiro passo. Né? Bacana. E essas empresas, os proprietários de navio, armadores? Os armadores, né? Eles têm trabalhado muito para isso também, né? Eles são os maiores interessados, né? A IMO, que é o braço da ONU no setor marítimo, colocou metas agressivas para eles, né? Até 2050, e tem metas intermediárias também. Até 2050 tem que zerar as emissões, né? O que é zerar a emissão? Você vai conseguir reduzir ao nível máximo e aquele ali resíduo que você ainda estiver gerando, você tem que compensar no formato de crédito de carbono. Aí você empata no 0 a 0. Então eles têm um compromisso de até 2050 e não está tão longe, né? 20 e poucos anos, tá? E passa rápido, viu? E aí 2040 tem metas intermediárias e 2030, que é logo ali, tem metas intermediárias também. Então os armadores são os maiores interessados quando a gente fala de descarbonização do setor, por exemplo, entendeu? E acho que depois eles vão ter uma economia também absurda. Acredito eu, né? Depois. Com certeza, é negócio, né? Tudo gera negócio. Não, é verdade, olha só, a gente vai estar falando de ESG. A gente, além de estar ajudando, o mundo, está gerando mais negócios. É isso. É o mundo capitalista aproveitando do social também para... o exemplo mesmo que você deu desses jovens aí que ganharam o prêmio, né? Sim. Eles estão criaram uma coisa, tiveram uma ideia muito boa que vai beneficiar o Porto de Santos e outros lugares, e eles estão progredindo agora, né? Com certeza. E aí vira modelo para outros jovens, né? Sim. Isso que é legal. Fala, não, a gente pode empreender também. Para 2025 eu tenho certeza que o Challenge, né? Vai ser muito maior e outros jovens vão querer participar. Sim. Não sei, tem ideia de quantos... Foram 7 grupos inscritos nesse primeiro. Até superou as expectativas porque a gente abriu um período curto de 1 semana de inscrição. No ano que vem a gente já quer melhorar isso. A gente quer deixar pelo menos 1 mês período de inscrição. A gente quer... No primeiro, a gente buscou captar muito pessoal daqui da região. A gente até criou um requisito que tinha que ter no grupo pelo menos um jovem de Universidade de Santos. Legal. Então você poderia montar um grupo com 4 outros jovens, mas um tinha que ser de Universidade da Baixada, não só de Santos, né? Da Baixada Santista. Para fomentar exatamente aqui. A gente tem que pensar regionalmente, né? É muito importante. Legal. É muito importante a gente lembrar aqui da Baixada, né? E olha só, tanto a autoridade portuária, mas a cidade de Santos mesmo, ela tá fazendo muita coisa pelo ESG, né? Igual a gente falou, o Fábio Tatsubo é uma autoridade aqui. O Fábio faz toda a diferença. Ele é fenomenal. É um cara... É onipresente, né? É verdade. Falou, é verdade, né? Falou em ESG, você pode ter certeza que você vai achar uma fotinha do Fábio lá em algum lugar. A mesma coisa, falou em autoridade portuária e ESG também, todo mundo lembra de você, Cláudio. Obrigado. É verdade, todo mundo lembra de você. Fazendo a diferença, isso é bacana. O Fábio é legal, não, a gente se inspira nos bons exemplos, né? O Fábio legal é que ele não fica só no ar-condicionado, né? Ele põe a mão na massa, ele vai em escola e tal, ele tá atuando na base mesmo, na operação, ele arregaça as mangas, você vê em todos os lugares. Não tem ação do movimento ODS que ele não está presente. Pode ser na comunidade A, B, C, ele está em todos os lugares. Verdade. Então não é o cara que fica só lá no ar-condicionado na prefeitura, né, dando ordem. Ele arregaça as mãos, isso é positivo, né? Sim. Hands-on, né, a gente fala que, né, o profissional hands-on, põe a mão na massa mesmo, né? Isso cativa, né? O exemplo arrasta, né? É verdade. O exemplo arrasta, exatamente. As palavras convencem e o exemplo arrasta. É verdade. É o que o Cláudio tá fazendo, né? Tá dando exemplos para
Tá criando, é verdade. Que as empresas, as outras portos também possam copiar, né? E vai copiar, né? Sim. Vai copiar. A As boas gente- coisas eles vão copiar. Já teve, assim, não precisa falar sinceramente, mas outros portos que já pediram ajuda, as coisas assim, entraram em Sim, contato. é engraçado. Recentemente a gente teve o CENIT, né? Que é um evento, a Autoridade Portuária, inclusive, patrocinou, que é voltado mais para academia. Então você apresenta artigos científicos, tal. Tem até uma seleção e alguns artigos são premiados. A gente teve 2 artigos sobre o Manifesto ESG, de universidades de Santos, que a gente nem sabia que o pessoal estava trabalhando. Olha. Aí você vê que você está virando referência. A gente foi comunicado pelo pessoal do CENIT, falou, tem 2 artigos aqui de estudantes de direito, né? Geralmente quem trabalha com compliance é o pessoal de direito. Então estão fazendo uma pesquisa aqui, um era sobre o impacto do SG, do Manifesto SG na comunidade portuária de Santos. Eram 2 temáticas relacionadas. O outro falava um pouco de governança da nossa área da Sugov e da governança do manifesto. E aí a gente foi assistir, né, a apresentação dos artigos lá de alto nível. A gente não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, você acaba virando referência, né? Tem muita mídia espontânea do manifesto aí, saindo. E aí, claro, desperta interesse de outros portos também. Tem colega que já veio falar comigo, a gente quer fazer uma coisa parecida aqui no Porto, me ajuda. O próprio Ministério procurou a gente e falou, olha, vamos em janeiro, virada do ano, a gente vai discutir aí, quem sabe, criação de uma portaria ministerial para tentar levar essa boa prática para outras autoridades, porque esse é o caminho. Você não Sim. faz nada sozinho mesmo. Você precisa dessa... Mas quando você for falar de projetos grandes, você não faz sozinho. E o legal é o seguinte, 2025, você falou da agenda, né? Eu esqueci de mencionar, mas a gente está... ESG é um guarda-chuva muito grande, né? Você fala de diversidade, inclusão, você fala de governança, mudanças climáticas, circularidade, resíduos sólidos. Agora a gente está começando a setorizar essa discussão. Não dá para colocar tudo numa mesma cesta. Então a gente está criando grupos temáticos dentro do manifesto. A partir de janeiro a gente já vai ter. Então vai ter o grupo temático de mudanças climáticas. A gente vai pegar o que tem de melhor no Porto de Santos, em termos de especialistas, de ambientalistas Poxa, legal. em Isso é mudanças uma climáticas. equipe que vai só focar nisso. E eles vão se encarregar de, primeiro, fazer um diagnóstico e depois montar uma agenda de até 2050. Como que a gente vai zerar as emissões do Porto até 2050? Esse grupo que vai dizer. É um subgrupo do manifesto. Sim. Entendeu? E assim vai ter o pessoal da diversidade e inclusão e assim sucessivamente. Então, é coisa que a gente foi desenvolvendo conforme necessidade. Não dá para discutir no mesmo fórum todos esses assuntos, a gente começou a ramificar. E aí a gente vai falar mais de projeto agora, porque a gente vai ter uma agenda. Esse primeiro ano a gente trabalhou muito fazendo troca, né? Ah, o terminal tá bom nisso, aí o outro terminal vai e busca aprimorar também. Agora a gente vai falar mais de projetos integrados mesmo, principalmente através desses grupos temáticos. Entendeu? Os terminais eles têm se ajudado? Assim, vocês têm... Tem se ajudado, você sabe que isso é um tabu que existia, né? A gente falava... É o que eu imaginei, às vezes é concorrente, mas... Eu tinha esse conceito. Pode ser que talvez o pessoal da área comercial tenha, né? um pouco mais de dificuldade de comunicação. Mas olha, o pessoal da sustentabilidade, sem palavras. A gente não teve nenhum pedido recusado. Chegou no terminal, ó, você pode fazer a apresentação do case e tal, a gente quer que você fale determinado assunto, que a gente viu aqui no seu inventário que você está bem nisso. E a gente quer fazer uma apresentação de você para as outras empresas. Faço. Então não teve omissão de informação, não teve nada disso. Isso me surpreendeu. Eu achei que seria uma barreira, mas não foi. Todo mundo se ajudando, o pessoal virou amigo. E olha o que é legal, né? Antes, quando eu precisava chegar no meu par de um terminal lá, eu tinha que mandar antes do manifesto, né? Eu tinha que mandar uma minuta de carta, né, de ofício para o meu diretor-presidente. O diretor-presidente mandava para o diretor do terminal. Aí o diretor do terminal mandava uma comunicação para o... Estão perguntando tal coisa. A área de governança da PS está perguntando tal coisa. Aí depois voltava o mesmo caminho para responder. O manifesto a gente encurtou. A gente tinha 2 ou 3 passos aí, agora a gente vai direto. A gente tem um grupo, a gente está todo mundo conectado. Então, se eu tenho alguma coisa para falar sobre sustentabilidade, sobre governança, eu vou procurar a pessoa diretamente do terminal. Para falar. Claro, a gente tem alguns limites. Né? Eu não tenho prerrogativa, por exemplo, de tomar decisão em prol da companhia, não. Isso continua sendo respeitado. Mas comunicações do dia a dia ali, entendeu? Então ele é muito bom por causa disso. Ele realmente conectou, sem essa necessidade de toda essa burocracia, entendeu?
Mas é porque acho que eles entenderam que o ESG é importante, faz diferença, né? Com É certeza. mais isso. Ô, Cláudio, sabe, eu tô fazendo faculdade, né? E um dos trabalhos que eu tive que fazer durante o ano, assim, tudo, foi de compliance. Eu peguei, palestras suas, que foi feito lá no Parque Tecnológico, peguei Legal. a jornada, a final da jornada ESG e tudo, e incluí também no meu trabalho. E mandei lá. Legal. Ainda não saiu minha nota, né? Você sabe que é importante, a gente sempre tem um um pezinho na academia, né? mas é bem legal, igual. E foi muito importante para mim participar desses encontros, ver vocês falando, Você absorve, tudo. né? Você Absorve bastante para que eu pudesse ter feito esse trabalho, viu? Foi bem legal mesmo, viu? E sabe o que é legal? É que ver vocês falam com amor disso Sim. tudo, né? Esse que é o É diferencial. apaixonante, né? O tema é pessoas, né? No fim do dia, é pessoas. A gente está falando de pessoas. Social muito forte, né? E o Verdade. ambiental e a governança também impactam em pessoas, né? Uhum. Então, você tem que tratar dessa maneira com engajamento mesmo. Não dá para ser muito frio, não. Legal, bacana. Cláudio, o que você você podia deixar alguma mensagem assim pros ouvintes aqui sobre a importância do ESG no mundo de hoje? Com certeza. A gente está falando muito de empresa, né? De mercado. Eu comentei aqui que ESG é uma questão de negócio, mas eu queria sair um pouco dessa caixa e falar de preocupação com as gerações futuras. É o conceito de sustentabilidade, né? Então a gente tem que praticar, é o que a gente chama de walk the talk, né? Você tem que andar conforme você fala, né? Não faz sentido eu estar com um discurso desse aqui, eu chego na minha casa lá e eu não faço separação do lixo orgânico por reciclável, entendeu? Não faz sentido. A gente tem que realmente praticar isso no nosso dia a dia, porque não é só negócio. A gente está falando do futuro, está falando de mundo, né? Então, assim, esse jeito tem que ser feito por todos. Claro que as empresas têm um impacto muito maior. Dá para ser comparação de um CPF, o impacto de uma ação de um CPF com um CNPJ do porte de uma autoridade portuária. Então, a gente hoje que está à frente e orientando essas ações das empresas, a gente tem uma responsabilidade maior. Mas todo mundo tem sua responsabilidade, entendeu? De preocupação com o meio ambiente. E a questão de governança também, a gente está falando de ética, integridade, né? Acho que a gente tem que levar isso para o dia a dia, né? Eu vejo uma evolução muito grande, né? Eu lembro que minha mãe, lá atrás, quando era pequenininho, era uma coisa normal na época. Hoje em dia isso é inadmissível. Parada por um guarda de trânsito, tudo encontrava alguma irregularidade, botava um dinheirinho ali no... Isso há 30 anos atrás era admissível, hoje em dia não é. Então a gente tem que levar para a vida. Não adianta eu estar falando de governança dentro da empresa, integridade, e estar fazendo errado, estar furando fila. Ah, mas é uma pequena corrupção. É uma pequena corrupção. Entendeu? Então a gente precisa levar para a vida isso e entender que a sociedade mudou. Há 30 anos atrás, era comum você fazer uma piadinha pejorativa com negro, com mulher, né, subestimando o potencial das mulheres no mercado de trabalho. Ah, essa atividade é para homens, para mulher. Com homossexual. Hoje em dia o mundo mudou, gente. Não é mais admissível, entendeu? Então, eu acho que algumas pessoas precisam enxergar um pouco mais essa mudança e não lutar contra isso. Né? Tem aquela frase, tem muita gente que fala assim, o mundo tá chato hoje. Não é que tá chato, a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. Tá chato, realmente. Mas você não pode continuar fazendo uma piada que você fazia pejorativa com qualquer uma dessas classes. Não faz sentido. Hoje é todo mundo igual, esse é o conceito, entendeu? Então a mensagem que eu diria era essa, vamos ser um pouco da caixa aqui da empresa e vamos pensar no nosso dia a dia e vamos praticar de verdade. Vamos incluir pessoas, entendeu? Eu sou pai de filho autista. O Lorenzo tem 8 anos. Evolui muito como pessoa, muito, muito, muito. Eu acho que foi uma missão, inclusive veio para fazer eu refletir sobre tudo isso. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem pro ouvinte, né, eu deixaria essa. Olha, vamos refletir no nosso dia a dia, entendeu? Tirar o ESG do discurso aqui corporativo e vamos praticar no nosso dia a dia. Vamos ser pessoas melhores, pessoas mais corretas, mais íntegras. Vamos estar preocupados, sim, com o que a gente gera em termos de lixo. Tudo isso vai ter um impacto no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, acho que seria essa a mensagem aí. Bacana. Legal, obrigado. Hein?
Já veio, a Cris já veio aqui é da prefeitura. Ela cuida da Secretaria do Autismo, de doenças. Sim, a Cris É. é E a 10 Bruna, também. não sei se é a Bruna Malafase, também, ela veio aqui também. Legal. É bem legal. Ela já fez um podcast sozinha. São excelentes. Ela e mais o convidado dela fez Foi. aqui. Brilhante, Foi bem a Bruna legal, foi bem também. legal Tá. mesmo, viu? Cláudio, Passou já rápido, se passou olha lá, tá rápido o vendo? nosso bate-papo, tudo, mas Conversa muito foi muito obrigado, boa. muito Obrigado obrigado mesmo. mesmo, viu? Prazer novamente tê-lo aqui. É. E, Aprendemos e vamos ver aí bastante. para 2025. O seu retorno aí vai ser muito bem-vindo, viu? Vamos vir atualizar aqui. Isso. A gente faz o trabalho lá na PS e tem os órgãos colegiados, Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Outro dia eu fui cobrado no bom sentido por um conselheiro fiscal. O cara, você precisa atualizar a gente do trabalho de SG lá, a gente está ansioso. Mas é legal, você vê que desperta o interesse, entendeu? Atualizar. Faz 6 meses que você não vai lá no Confis falar. Não, vou lá, conselheiro, marca aqui, nós vamos lá atualizar. Legal. Porque realmente está acontecendo muita coisa. É bom quando você está fazendo, você tem o que mostrar, né? E a empresa realmente está engajada. Né? Você comentou de rede social, o nosso presidente Pomini, se ele está ouvindo a gente ou vai ouvir em algum momento, ele é do perfil dele, ele é um presidente mais midiático, e isso é positivo, né? Porque ele faz uma parte institucional, principalmente para fora, muito positivo. E ele abraçou essa causa ESG, precisa ver ele falando de ESG com amor, como você falou, sim. com gosto, né? Legal. Então se convenceu, efetivamente levou para a vida, né? E aí, claro, é um privilégio ter um presidente que tem essa capacidade de articulação, de comunicação. É bom para a empresa, né? É bom para a causa, dentre outras também, que ele não fala só de ESG. Então faz o seguinte, tô te convidando de novo para você voltar, vem com o Pomini junto, porque aí sai um bate-papo. Fica uma bem troca legal, Trago ele sim. Legal mesmo. Vamos E combinar. Guilherme, vê as redes sociais pra gente divulgar o trabalho ali dele. Autoridade portuária, né? Tem bastante rede social agora. Tem um monte, olha lá. Instagram tem @PortoDeSantosBR, tá? Tem o Instagram Autoridade Portuária de Santos, tem o Facebook Porto de Santos e tem o outro LinkedIn do Manifesto, Manifesto ESG do Porto de Santos. Tem também, pessoal, fala lá com o Cláudio, que tem também as redes sociais dele ali, ó. @Bastoca, e tem também o LinkedIn deles, Cláudio Bastos. Se quiserem entrar em contato com você, pode entrar em contato à vontade, claro que a gente puder ajudar. Legal. Eu tento ser uma pessoa acessível, conversar, né? Em função do manifesto, eu tenho expandido a minha rede, né? O meu de relacionamentos. A gente tenta, obviamente, na medida do possível, atender a todos, responder a todos. É muito importante essa interação aí com a sociedade, né? Sim. Tem muito projeto que surge da ideia de alguém que está de fora, né? Do meio. Às vezes você está muito focado aqui pensando dentro de uma caixa e vem alguém com uma ideia aí de corrente marinha, né? Como forma de energia renovável. Enfim, estou à disposição. E eu sei que ele é bem difícil, né? Porque ele trabalha muito. A gente já, acho que adiou umas 2 vezes, né? Antes, né? Sim, a gente conseguiu adiar por trabalho conta de viagem pra cá, aí. pra lá e pra cá. Mas deu certo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estou à disposição. E o Pominha eu trago ele aqui sim, viu? Falou, obrigado. Para falar de ESG e de outras temáticas. Aí fala do Porto de Santos todo, né? Beleza. Pessoal, olha só. Inscrevam-se, curte e compartilhem esse episódio, vai ser muito legal. Mas antes de terminar, pessoal, 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal que vem aqui, tá? Primeiro, deixe uma mensagem pra juventude. Juventude? Acho que eu vou voltar naquele ponto lá, né? A juventude, na verdade, olha que engraçado, né? Eles já pensam de uma maneira diferente. Tá, gente? Quando você olha para as novas gerações, e aqui o nosso colega é um exemplo disso, na cabeça deles não faz mais sentido fazer qualquer tipo de preconceito com alguém. Eles já nascem com uma responsabilidade ali, ambiental muito forte. Eu não sei explicar o que acontece, mas meus filhos são assim, e não só eles, é da geração mesmo. Né? Então, assim, que eles sirvam de exemplo para a gente, que eles possam levar um pouco dessa mentalidade para os mais velhos também, para a gente fazer essa transformação, colocar todo mundo nessa mesma pauta aí.
os jovens têm uma responsabilidade grande. É o futuro do Brasil e do mundo. É verdade, é verdade. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Puf. Cláudio, você tem um único pedido para a humanidade. O único pedido? A pessoa sempre fica pensativa, né? Porque é Eu uma acho que coisa seria- grande, né, para a humanidade, né? Eu acho que seria reduzir as desigualdades sociais. A gente vive no Brasil aí, que é um país muito rico, todos nós sabemos disso. Quando a gente olha para o porto, né, vamos olhar mais localmente. É um porto muito rico, a gente estava falando que é o maior. Se você somar o segundo, o terceiro, o quarto ano da movimentação de Santos, gera muita riqueza, renda e emprego para pessoas, mas ao mesmo tempo você olha pessoas vivendo em condições ruins, palafitas. Tem no porto ali, quando você anda pelo estuário, você vê comunidades ali, Conceiçãozinha, para ir. Então, se eu tivesse que fazer um pedido, era, acho que reduzir um pouco mais as desigualdades locais e do Brasil. Legal. Tá certo. Pedro. Muito obrigado. mesmo, Obrigado cara. mesmo. Prazeraço Que novamente. agradeço. Ajudou bastante a gente aqui, tudo, e explanou bastante coisa aqui. Muito Espero obrigado. que o pessoal goste, hein? Agradeço. Falou, E, pessoal, segue, compartilha e façam perguntas aí que a gente manda pro Cláudio aí pra ver se ele pode responder aí também. Comente bastante, comente bastante. Um abraço a todos. Obrigado, hein, Valeu, Cláudio. pessoal. Obrigado.